Você já se perguntou se o seu método de construir está correto? Sim, você mesmo, pedreiro, construtor. Você sempre fez da mesma forma e as suas obras nunca caíram. Então, deve estar tudo certo. Mas será que a única métrica para saber se um projeto foi bem executado é se a casa vai cair ou não? Claro que essa é uma das mais graves, mas será que é só isso mesmo que a gente tem que considerar? Mas o fato é, mesmo que você não seja um engenheiro, isso não significa que você não precisa seguir os conceitos que são aprendidos dentro de uma universidade. Afinal, aquele que tem um conhecimento, um domínio maior sobre o assunto, sempre está um passo à frente do seu concorrente que se baseia pelo senso comum. Ele simplesmente faz o que todo mundo faz. Mas lembra, você não é todo mundo. O que eu trouxe hoje pode parecer simples do ponto de vista teórico, mas quando ele é utilizado na prática, tem um grande valor. Então, eu quero mostrar para vocês como nós fazemos um pré-dimensionamento de um pilar e de uma viga para iniciar um bom projeto estrutural. Fala pessoal, eu sou Marcelo, engenheiro civil, e eu trago conteúdo sobre engenharia e construção aqui toda semana. Começando então pelos pilares. O primeiro conceito que a gente tem que adotar é com relação à seção transversal, o quanto ele vai ter de largura pelo quanto ele vai ter de comprimento. E sim, existem dimensões mínimas que a gente tem que adotar, e não é só se basear pelo tamanho da tábua que você vai utilizar para fazer a sua caixaria. Segundo a NBR 6118, que trata sobre elementos de concreto armado, ela diz no item 13.2.3 que a menor dimensão de um pilar deve ser de 19 centímetros. Mas calma, talvez você fique um pouco confuso pensando se eu vou utilizar uma parede com um tijolo de 14 centímetros, isso significa que eu vou ter que montar uma caixaria especial para esse pilar. A resposta é sim e não. Se você receber um projeto estrutural de um engenheiro, onde ele especificou que exclusivamente aquele pilar tem que ter 19 centímetros como sua menor dimensão, sim, você vai ter que montar uma caixaria especial se você estiver usando um tijolo menor do que aqueles 19 centímetros. Mas na maioria dos casos, o engenheiro ele vai utilizar um recurso que a própria NBR 6118 ela nos permite utilizar. No item 13.2.3, mais especificamente na tabela 13.1, ela diz que se nós majorarmos os esforços que atuam naquele pilar por um valor que ela mesma estabelece, nós podemos utilizar dimensões menores para aquele pilar, porém com um limite de até 14 centímetros. É importante lembrar que eu não vou tratar aqui sobre as cargas que vão atuar nesses pilares. Por mais que seja possível sim dimensionar um pilar à mão, geralmente a gente utiliza o software para fazer esse dimensionamento e sempre ficando na responsabilidade de um engenheiro. O importante aqui é você saber que existem limites para essas dimensões do pilar. Perfeito, então a gente entendeu como encontrar a menor dimensão de um pilar. Agora a gente vai entender como a gente encontra a maior dimensão. Voltando então para a NBR 6118, mais específico, no mesmo item 13.2.3, ela diz o seguinte: em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados. Então, se a gente multiplicar o menor lado desse pilar pelo maior lado, nós devemos encontrar um valor igual ou então superior a 360 centímetros quadrados. Exemplo então, se a gente vai utilizar um pilar com o menor lado de 14 centímetros e se a gente dividir esses 360 por esses 14 centímetros, nós vamos encontrar um lado igual a 26 centímetros. Esse, portanto, vai ser a seção do pilar. 14 por 26. O mais interessante é que se a gente parar para pensar, esse vai sempre ser o menor pilar que nós poderemos adotar na nossa obra, levando em consideração os 14 centímetros mínimos e os 26 centímetros encontrado para a gente conseguir ter uma seção transversal de 360 centímetros quadrados. Mas lembra, essa é a menor dimensão de um pilar que nós podemos utilizar para um pré-dimensionamento. Isso não significa que todos os pilares da obra terão que ter essas medidas. É muito comum sim, dependendo do porte da construção, que tenha pilares muito maiores do que esses. 14 por 40, 14 por 50, é muito comum que isso ocorra também.
Não necessariamente todos os pilares vão ter que ter esses 14 por 26. Lembrando também que esse é um valor que nós encontramos através da conta, mas dificilmente na obra isso vai ser executado, até porque essa medida é uma medida muito quebrada e é ruim da gente ficar encontrando isso na obra. Então a maioria dos engenheiros vai arredondar esse valor para 15 por 30. O seu primeiro passo então já foi dado. Você já sabe qual é a dimensão mínima de um pilar. Então se um dia alguém te pedir para construir um pilar que tenha dimensões menores do que essas, você já sabe que aquele projeto não está de acordo com o que diz na norma. Agora, a armação para o pilar. Também existe norma que especifica qual é a menor bitola que nós podemos utilizar em pilar. No item 18.4.2.1 diz: o diâmetro das barras não podem ser inferior a 10 milímetros nem superior a 1/8 da menor dimensão transversal. Sim, você não pode usar uma bitola menor do que 10 milímetros em um pilar. E isso não sou eu que estou dizendo, é a própria norma que estabelece essa condição. E com relação aos estribos, a norma diz que a gente não pode usar uma bitola menor do que 5 milímetros. E o mais interessante, o que eu vejo muitas pessoas fazendo, e esse é um erro também dentro da obra, é que a norma especifica que não pode afastar os estribos para você passar uma outra ferragem, geralmente da viga. Esse é um erro muito comum em acontecer dentro das obras. Então você entendeu como é feito um pré-dimensionamento de um pilar, qual é as medidas mínimas e quais são as bitolas mínimas que a gente pode utilizar. Agora a gente pode falar um pouco sobre as vigas. A única coisa que a norma ela estabelece sendo como obrigatório para as vigas é com relação à sua largura. No item 13.2.2 da norma, ela diz que a viga tem que ter uma dimensão mínima de 12 centímetros e em alguns casos muito especiais ela permite que se use uma viga até menor de 10 centímetros. Mas convenhamos que até para executar essa viga é um pouco complicado. Ainda mais se a gente imaginar como vão ficar as barras de aço dentro dessa viga. Ela vai ter um espaço muito pequeno e vai dificultar na hora do lançamento do concreto. Já a altura da viga, ela não é especificada dentro da norma. Porém, existe um método que os engenheiros utilizam como um pré-dimensionamento, que é de 10% do vão que essa viga está sendo apoiada. Então, por exemplo, se nós temos uma viga onde ela se apoia em dois pilares que estão com 3 metros de distância entre ela, automaticamente essa viga tem um vão de 3 metros. E se nós adotarmos os 10% como um pré-dimensionamento, automaticamente a gente vai ter uma viga de 30 centímetros de altura. Com relação à armadura mínima da viga, a norma também não estabelece uma bitola mínima para se utilizar. Na verdade, ela estabelece taxas de aço dentro da viga, para um pré-dimensionamento, claro. Mas quando a gente encontra essa taxa, geralmente a barra que se é utilizada é a de 8 milímetros. Então a gente não enche de barras essa viga e também fica o suficiente para se adequar àquela taxa estabelecida por norma. Então a gente pode dizer que dentro de uma viga a gente pode utilizar uma barra de 8 milímetros como sendo uma armadura mínima, mesmo que isso não seja uma obrigação. Lembrando que tem situações que nós utilizamos também armaduras menores, só que daí é para situações onde aquela barra será utilizada como um porta-estribo. Geralmente é a parte da viga em que ela não sofre um momento de tração. E esse pode ser um assunto para o próximo vídeo com relação à tração, à compressão de uma viga e de um pilar. Então, é dessa forma que nós pré-dimensionamos pilares e vigas. É claro que a gente não leva só isso em consideração, existem muitas outras constantes que a gente tem que colocar dentro do cálculo também. Mas como eu disse anteriormente, todo esse processo, toda essa interação é feita com mais precisão dentro do software. Mas para um pré-dimensionamento, para ter uma ideia do que é o mínimo para aquela situação, sendo de pilar, sendo de viga, esses são os pré-requisitos. Eu entendo que talvez construir uma casa térrea simples, sem muitas ações que influenciariam em um edifício, um arranha-céu, é muito mais simples. Mas lembra que talvez o porte da edificação seja pequeno, mas a metodologia sempre vai ser a mesma. Então, se você quer aprender mais, ser um bom pedreiro, ser um bom empreiteiro, fazer tudo da forma correta dentro do ramo da construção civil, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. Afinal, o que eu quero aqui não é dizer se você faz ou não faz da forma correta. Eu quero que todos nós tenhamos o mesmo conhecimento dentro da construção civil, independente se você fez ou não uma graduação. Afinal, você tem todo o direito de saber o porquê que aquilo é feito e não somente fazer. Até porque, quando você faz algo que você entende, a execução daquilo fica muito melhor. E quando você faz algo bem executável, você se torna um profissional melhor.
Eu te agradeço por assistir esse vídeo até aqui, e se você achou que foi útil para você, já deixa o seu joinha também. Sem mais nada a acrescentar, eu sou Marcelo, engenheiro civil, e até a próxima.